Ao tema do estudo, que é crescimento em Cristo. Vamos falar sobre como o cristão desenvolve a sua vida espiritual em Jesus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, está escrito que como meninos novamente nascidos. Aqui, Pedro está falando da vida cristã, que os cristãos são como meninos que novamente nasceram. A transformação do coração, pela qual nos tornamos filhos de Deus, é descrito na Bíblia como um novo nascimento, uma nova vida, uma nova criação. A criança não pode, por qualquer ansiedade ou poder próprio, aumentar a sua estatura. Da mesma maneira, como nós nascemos de novo em Cristo, não podemos, por nossos próprios esforços, conseguir o crescimento espiritual. Esse crescimento depende de Jesus. E foi o próprio Jesus que disse em João capítulo 15, verso 4 a 5, ele diz o seguinte: está em mim, e eu estarei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim, não poderão dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o próprio Jesus deixa claro que só poderemos dar frutos se estivermos ligados a Ele, porque se não estivermos ligados a Jesus, não daremos frutos. Nós somos incapazes, por conta própria, de ter esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual na nossa vida, se não for em união com Jesus. Sendo assim, somos dependentes de Cristo para viver uma vida em obediência à sua vontade e à sua lei. Somos dependentes de Jesus. Assim como o ramo é dependente do tronco para poder dar fruto, assim nós dependemos de Cristo para darmos frutos também na nossa vida espiritual. Não temos poder algum para resistir à tentação e nem para crescer na graça de Deus. Só poderemos conseguir fazer essas coisas se estivermos ligados a Jesus. E assim dele iremos receber força, vida e poder para crescermos, resistirmos ao mal e darmos frutos para a glória de Deus. Nosso crescimento na graça de Deus, nossa fidelidade a Ele, nossa utilidade na obra do Senhor, tudo dependerá de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Jesus que todo dia, toda hora, iremos conseguir permanecer ligados a Cristo. Cristo é o autor, mas também é o consumador de nossa fé. No livro dos Salmos, no capítulo 16, verso 8, está escrito: por isso, Ele está à minha mão direita, e eu nunca irei vacilar. Aqui o salmista diz que pelo Senhor estar ao lado dele, ele nunca iria vacilar. Então, para resistirmos ao mal, é necessário que tenhamos o Senhor ao nosso lado. Ele tem que estar à nossa direita, seguindo conosco dia a dia a nossa caminhada. E para isso acontecer, temos que tomar a decisão de andar com Jesus. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 6 está escrito: como, pois, vocês receberam o Senhor Jesus, assim também andai nele. Esse conselho de Paulo é que você continue andando em Jesus, ou seja, aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você deve agora todos os dias, mais uma vez, aceitá-lo e andar com ele e andar nos ensinamentos dele. É uma caminhada diária, constante. Também em Hebreus capítulo 10, verso 38 está escrito: o justo viverá pela fé. Esse andar diário com Jesus é pela fé. Sem fé é impossível conseguirmos andar com o Senhor. Se consagrar a Deus pela manhã, através da fé, ao fazer nossas orações, isso é um ato de entrega e de consagração. É um ato de decisão, é um ato de fé. Quando você toma a decisão de manhã, já no início do dia, consagrar o seu dia ao Senhor e pedir para Deus tomar a sua vida e guiar os seus passos, você está se unindo a Deus já no começo do dia. E no decorrer do dia você irá sempre estar conectado com Deus, pensando em Deus e seguindo os seus conselhos. Jesus disse em Mateus capítulo 11, ele fala: vinde a mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Então Jesus ele deixa bem claro em Mateus capítulo 11 que devemos ir até ele e encontraremos descanso para a nossa alma. Também no Salmo 37, verso 7 está escrito, diz: descansa no Senhor e espera nele. Isaías, no capítulo 30, verso 15 do seu livro, também escreveu: no descanso e na confiança estará aí a vossa força.
Aqui se refere ao descanso em Deus. Em Mateus 11, verso 29, Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Em todos esses textos falam de descanso, descanso espiritual, que você só consegue encontrar em Deus, buscando a Deus, orando a Deus, se consagrando a Deus. Quando você faz isso todos os dias, você vai crescer na vida espiritual. Jesus tomou sobre si a natureza humana. Ele ligou-se à humanidade por um vínculo que o amor produziu. E jamais será impossível que esse vínculo seja quebrado. Nada pode separar o ser humano de Deus, a não ser o próprio ser humano, quando decide se afastar de Deus. Somos transformados através da comunhão com Deus em novas criaturas. E quando você se desliga de Deus por sua própria escolha, porque você que tem que decidir estar mais perto de Deus ou se afastar dele, a decisão é sua. O diabo pode até tentar, mas você que decide. Mas quando você decide estar perto de Deus todos os dias, se consagrando a ele, você é transformado. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, está escrito: transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.